Glória a Jesus, Deus é fiel. Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Sejam muito bem-vindos. Aleluia, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu glorifico a Deus que nos dá força, que nos renova, amém? E que nos cobre com a sua misericórdia para a gente levantar e fazer a sua vontade em nome de Jesus, porque é para isso que nós estamos aqui. Eu não sei como você acordou nessa manhã, quais são os seus anseios, os seus pedidos de oração, mas eu quero dizer que Deus, Ele é poderoso para responder à sua oração. Eu quero dizer que a nossa oração, a nossa fé e confiança no Senhor, ela não é vã, ela vai causar efeito de vitória, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra e aquele que bate, a porta vai ser aberta. Pode não ser com a resposta que você está esperando, está pedindo, está clamando, mas vai ser com uma resposta muito extraordinária da parte de Deus. Aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, andarão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Eu quero aqui louvar ao Senhor, amém? Esses dias eu estive bem enferma. Na sexta-feira passada eu já fiz a live pela misericórdia e de lá pra cá só piorando. Fiquei sem um pingo de voz e eu quero louvar aqui a Deus pela vida das intercessoras dessa obra, do Águia sobre as Nações, em especial pela vida de Auri, que mesmo indo fazer a live à noite, ela se dispôs a me substituir na segunda pela manhã, porque eu estava zero condição de fazer live, de ministrar. Nós somos de carne, não somos super-heróis nem mulheres maravilhas, somos dotados de falhas, de imperfeições e também estamos suscetíveis a enfermidades, a infortúnios. E vai ter dia que não vamos poder entrar e eu quero aqui honrar a vida dela, que o Senhor possa alcançar a vida de Auri com graça, com bondade, possa recompensar, porque a gente só sabe o valor verdadeiramente nesses momentos quando nós precisamos, é que nós sabemos com quem nós podemos contar e o Senhor é aquele que prepara pessoas especiais do coração dele. Então eu quero trazer algo para o seu coração, tenha pessoas que chegam junto quando você precisa. Na hora de dividir a alegria, todo mundo sabe, mas no momento de fraqueza, de fragilidade, de dor, de enfermidade, são nesses momentos que nós vemos com quem verdadeiramente nós podemos contar. E eu louvo ao Senhor pela vida de Auri, pela vida de Dulce, que também se dispôs, e pela vida de cada uma das irmãs que intercederam por mim. E eu louvo ao Senhor em primeiro lugar, porque Ele me deu força para estar aqui hoje. E eu não vou dizer para você que eu estou 100%, mas eu já melhorei aí 80%, 90% e declarando que a cura e a restauração será completa na minha vida e na sua vida também. Você que precisa de cura, de um milagre, em nome de Jesus, amém? Tenha amigos, mas não amigos de beira de estrada, não amigos de farra, não amigos de pizzaria, de dia de aniversário, todo mundo vira amigo no dia do aniversário, todo mundo ama todo mundo, não só amigo no dia de velório, não, amigos que no momento que você precisa vai estar ali, vai estender a mão. Tenha amigos do coração de Deus, ore por suas amizades e peça ao Senhor para que você seja um fiel e leal amigo. E para que assim também o Senhor prepare amigos fiéis e leais, para no dia da sua necessidade não lhe deixar na mão, amém? Deus é fiel. Eu não poderia iniciar essa live sem falar isso, tá? Eu quero agradecer ao Senhor e agradecer cada uma das irmãs intercessoras
que intercederam por mim e que chegaram junto no momento que eu estava precisando de verdade. E assim eu creio na sua vida também, que você não vai ficar. Você não ficará sem ajuda no momento da sua necessidade. Você não ficará desamparado. Por isso é bom você buscar o Senhor. Porque Deus, ele remove aquelas amizades, sabe? Que é só passageira, e ele coloca pessoas especiais, pessoas verdadeiras que verdadeiramente vão fazer por você o que nem sua família faz. São esses que Deus coloca perto de você. Então, quando você anda numa vida em comunhão com Cristo, você não entende porque você já não anda muito próximo da sua família, dos de sangue. Você vai encontrar mais apoio, você vai encontrar mais abrigo, mais respeito, muitas vezes pelos de fora, mas são esses os do coração de Deus. Então o Senhor, ele vai trazer pessoas especiais. Eu louvo a Deus pelas pessoas especiais que ele colocou no meu caminho, por essas mulheres valorosas, guerreiras, intercessoras, e que a gente pode contar. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um aqui, em nome de Jesus. Vamos adorar, preparar o nosso coração. Amém? Invocar o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda exaltação. E eu creio que o Senhor fará grandes coisas em nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia! Que você possa ser tocado pelo Espírito Santo nessa manhã. Amém? Eu não posso falar muito alto para não forçar a minha voz, mas vai dar certo em nome de Jesus. Aleluia. Deus hoje aqui é piscar o farol e buzinar, viu, irmão? Aleluia. Deixa Deus usar você aí. Que o Espírito Santo possa lhe tocar e lhe revestir de poder nessa manhã, em nome de Jesus. Que os seus olhos espirituais possam ser abertos para você contemplar o mover do céu. Você não foi chamado para ser movido pelo que a terra está dizendo, mas pelo que o céu diz a seu respeito. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. O que é? Temporal de bênção e poder. Você crê na chuva sobrenatural de Deus sobre a sua vida? Ora, bandaia sua, eu já sinto a presença dele aqui no nosso meio, aleluia. 500 graus de puro fogo, santo e poder, pra fazer enfermidade desaparecer, pra fazer o inimigo fugir de você. Uma nuvem de vitória está sobre a igreja. A previsão de Deus disse, ó, vai chover linguagens estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado e revestido por esse poder. Agora o impossível vai acontecer. É a promessa de Deus. O fogo vai descer por esse poder. É a promessa de Deus. Você é alvo de cumprimento de promessa de Deus ainda esse ano. Ainda esse ano, eu quero dizer pra você que o ano não acabou. Debaixo dessa chuva posso contemplar aleluia daqui, glória e aleluia de lá. E inundando esse irmãos, com a bênção nas mãos, Vejo milhares de anjos vindo do... Olha os anjos, ó. Desse lado tem vitória. aqui na frente tem irmãos, Sendo batizados dando glória. ali no meio fogo cai, Toda enfermidade não resiste e sai. pelo santo nome de... É forte, hein? Louvado seja Deus, Bárbara, eu creio. Deus faz. Uma chuva Aleluia. diferente agora está Louvado seja inundando esta igreja. Uma chuva, eu declaro chuva. Temporal de bênção e poder. Abandaia sobre cantar, abandaia. Eu declaro sobre a sua vida. Temporal de bênçãos e poder. Aleluia. Em nome de Jesus. 500 graus de puro fogo. Pra fazer esse Satanás cair por terra. Enfermidade desaparecer. Pra fazer o inimigo fugir de você. É ele que vai fugir, viu?
Vai chover línguas estranhas por todos os lados. E nesse temporal quero sair molhado, molhado e revestido por esse poder. Queremos sair daqui transbordando da sua glória. É a promessa de Deus. Você vai sair daqui hoje cheio do Espírito Santo por esse poder. A promessa de Deus. O fogo vai descer. Você recebe o fogo do Espírito Santo. Você vai prosseguir. Você não vai retroceder, não. Quer dizer que você não vai retroceder. Você vai prosseguir. Piscando o farol, né, não? Ô, Midian, agora, em nome de Jesus, vai. Pisca o farol e cozinha ali, meu irmão. Adora com a gente, adora com a gente. Receba de Deus. Já começa a acontecer. Debaixo dessa chuva eu posso contemplar. Aleluia daqui. Glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos. Com a bênção nas mãos. Eu vejo milhares de anjos com a tua bênção na mão. Desse lado tem poder, desse lado tem vitória. Aqui na frente tem irmãos sendo batizados com glória. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade, a enfermidade, ó, batendo em retirada pelo santo nome de Jesus. A enfermidade batendo em retirada. O fogo cai. Toda enfermidade não existe, vai. Pelo santo nome de Jesus. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não existe, vai. Pelo santo nome de Jesus. Quem pode agora, Midian? Só pra gente ver, né? Quem já tá cheio da glória de Deus aí. Aleluia. Só põe a mãozinha Você assim pra recebe fora, em nome e de o motorista Jesus. pisca o farol, assim, a mãozinha lá fora, né, irmão? Porque essa música não é brincadeira não, né? Você recebe essa chuva de poder. A previsão de Deus diz que vai chover. Aleluia. Acontece, debaixo dessa chuva posso contemplar. Aleluia daqui, Glória, aleluia de lá. Inundando os irmãos com a bênção. Você recebe? Olha o anjo entregando a bênção no seu endereço. Rabandai, a sobrecandarabandai. Desse lado tem vitória. Ali na frente tem irmãos sendo batizados dando glória. Ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não resiste, sai. Pelo santo nome de Jesus. ali no meio o fogo cai. Toda enfermidade não existe, Aleluia. pelo santo nome de Jesus. Pra finalizar com autoridade, vai. Oh, aleluia, Jesus. Olha o fogo de Deus descendo para dissipar toda enfermidade que eu recebo. Aleluia. 500 graus de puro fogo santo e poder. Aleluia. Grande é o nome do Senhor. Oh, presença gloriosa. Deus é fiel. Que presença, hein, igreja? Que presença. A previsão nos diz que ainda vai chover. A previsão de quem? Porque pelo diagnóstico da terra não vai acontecer nada, não tem chuva, não tem sinal de vitória, não tem saída, mas se a previsão de Deus diz que vai chover, então é porque vai chover. Nós precisamos ser movidos. Aleluia. Nós precisamos aprender a ser movidos pela previsão de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Santo Deus. Aleluia. Quando nós aprendemos a ser movidos
pela previsão de Deus, nós paramos de murmurar, nós paramos de desacreditar do que Deus fala. Amém? E nós passamos a nos mover, a nos movimentar. Eu quero dizer para você que nunca foi recurso, tá? Nunca foi a palavra do homem, porque quem dá, aleluia, quem dá a última palavra é Deus. Não é a palavra do homem, é a palavra de Deus. Não é recurso. É fé, igreja. Porque diante de um coração de fé, o Senhor não resiste. Mas eu quero dizer sim, que tem fé que Deus não vai fazer. Por quê? Porque não é a vontade dele. Quantas coisas eu criei e não aconteceu? Por quê? Porque não estavam de acordo com a vontade de Deus. Eu quero dizer que tem situações na minha e na sua vida, tem fé que a gente deposita e que a gente crê que não vai acontecer porque não é a vontade de Deus. Mas eu quero dizer que aquela expectativa que você tem debaixo da vontade de Deus, aquilo que você professa e que você crê debaixo da vontade de Deus, que é soberana, vai acontecer. Porque quando o Senhor encontra um coração cheio de fé, nada e nem ninguém pode impedir. Eu conheço um Deus que quebranta coração. Eu conheço um Deus que faz além, que move coração de rei. Ele diz, olha, para mim é tão fácil como movimentar as ondas do mar, como mudar o curso das águas. Aleluia, é para mim movimentar o coração do rei, o coração de quem quer que seja. Tudo está na mão do Senhor. Então não tem nada impossível para Deus. Muitas vezes não acontece porque a nossa fé não está alinhada à vontade de Deus. Mas quando nós alinhamos a nossa fé na vontade de Deus, acontece. Ninguém impede. Quando nós alinhamos a nossa fé à vontade de Deus, quando passamos a crer nos propósitos e projetos de Deus, quando passamos a declarar na vontade de Deus para a nossa vida, acontece. Porque a fé antecede. A fé antecede o milagre, a fé antecede a materialização, a fé antecede o recurso. Quando eu creio, eu me movo, porque a fé sem obra é morta. No que é que você está crendo e você não está tendo coragem para se mover? Uma coisa é eu crer e Deus dizer não. Aleluia. Mas quando eu vou diante dele, ele me confirma. E ele diz que está comigo. Aleluia. Por que não se mover? Por que não se movimentar? Por que não agir? Muitas vezes nós esperamos as ferramentas. Talvez Moisés estivesse esperando uma ferramenta sobrenatural. Mas o que ele precisava para ver aquele caminho entre aquele mar vermelho já estava ao alcance das mãos dele. Aquela viúva estava a ponto de ver os seus 2 filhos serem entregues aos credores. Porque o seu esposo faleceu, deixou dívidas. E ela estava recebendo cobrança e não tinha como pagar. Ela mentiu para o profeta? Mentiu não. Ela não tinha como pagar. Ela não tinha como pagar. E o que ia ser dado em pagamento eram os filhos. Era a única herança que ela tinha. O que estava em jogo diante daquela situação era a herança que Deus tinha dado para ela. Eles queriam levar a herança, porque filho é herança. Queriam levar a herança que Deus tinha dado para ela. Mas quando ela foi diante do profeta, do homem de Deus, quando ela foi para a presença, ele disse, o que é que tu tem na tua casa? Você está entendendo? Você está entendendo? É primeira reis. O que é que tu tem na tua casa? Só um pouco
de azeite e um pouco de farinha. Pega teus 2 filhos, entra na tua casa, fecha a porta. Pede as vasilhas emprestadas, muitas e não poucas. Pede as vasilhas emprestadas. E quando ela entrou que começou a derramar, você está entendendo que quando você entregar para o Senhor esse pouquinho que você tem na mão dele, é a multiplicação. Quando você se entrega, muitas vezes o azeite é você. O azeite é você. Marta, Deus está falando, porque eu nem estava lembrando dessa palavra aqui. A palavra que eu vou pregar é outra. Muitas vezes o azeite somos nós, a oferta somos nós. Quem tem que se derramar somos nós, se entregar à vontade de Deus, parar de resistir ao chamado de Deus, ao querer de Deus, parar de correr do propósito de Deus. Quando ela entendeu, aleluia, ela derramou na outra vasilha. Vai acontecer o que se eu derramar na outra vasilha? Se eu transbordar na vida de alguém, vai faltar para mim? Vai não. Vai transbordar, vai multiplicar. Muitas vezes a gente pensa que dando para os outros vai faltar para nós. Só que é o contrário. É derramando nas demais vasilhas. É derramando nas vasilhas que o azeite não para de jorrar. Olhe, esse copo aqui tá pela metade. E daqui a pouco ele vai estar vazio. No ponto de encher de novo. Tem gente que quer ser cheio. Só quer venha nós, venha nós, venha nós, o copo cheio, vaso. Deus mandando você derramar, você transbordar, e você diz, não vai faltar para mim. Aleluia. Amém, Maria das Graças, eu recebo em nome de Jesus. Vai faltar para mim. E Deus dizendo, olha, quando você transborda, é em todas as áreas da sua vida. Porque Eliseu também não tinha para dar para ela, não. E você acha que Eliseu transbordou na vida dela como? Com a palavra. Muitas vezes você não vai ter recurso financeiro para transbordar na vida de ninguém. Mas se você tiver uma palavra, você tem tudo. A palavra que transbordou através da vida de Eliseu salvou a vida daquela mulher. E aí muitas vezes você quer fechar a boca para Deus não lhe usar, por medo, por covardia. Porque não se acha capaz. Ou porque acha que não é Deus falando através da sua vida. Quantas vezes eu calei a boca de Deus pensando que não era Deus? No início da minha fé eu era muito vergonhosa. E eu só queria ouvir. Deus falava comigo, eu dizia, isso é de mim, isso é pensamento meu. Aí daqui a pouco Deus levantava outro irmão que estava do meu lado. Deus falava pra mim primeiro, eu não passava, Deus falava pro irmão, passa agora. Porque tu não quer falar? Eu mando tu falar e tu não fala? Aí quando a gente não transborda, não tem como descer pra gente também. Não tem como ser derramado. Quando eu aprendi a transbordar, passou a descer pra mim. Quando eu aprendi a transbordar, passou a descer, a fluir na minha vida, porque eu aprendi a transbordar. Porque nós aprendemos a transbordar a igreja e Deus nos ensina na prática. Deus nos ensina na prática. Então não tem como haver milagre se não transbordar. E o que ela precisava para o milagre acontecer, ela já tinha dentro da casa dela. Já estava dentro da casa dela. E a Bíblia diz que ela pagou aos devedores e ainda ficou. Deu para viver com o resto que sobrou. Porque Deus faz além. Deus não quer só suprir a sua necessidade e deixar você na aflição de novo, não. Você está entendendo que o desejo de Deus é fazer transbordar na sua vida, na sua casa? Em todas as áreas da sua vida é vida e vida em abundância. Muitas vezes não transborda porque a gente não transborda. Como é que a gente quer mais de Deus se quando Deus manda a gente dar um pouco dele, a gente não dá? Não tem como Deus derramar na nossa vida se nós estivermos cheios. Aí fica se enchendo e nunca derrama. E nunca derrama na vida de ninguém. Nunca abençoa a vida de ninguém. É só eu e o outro. Por isso que ele disse, olha, pegue vasilhas emprestadas.
Deus estava dizendo, você precisa sim de vasilhas emprestadas, você precisa sim dos outros. E aí quando você aprender a transbordar nas vasilhas dos outros, eu vou transbordar na sua. E você é a fonte que Deus quer fazer transbordar. Deus é a fonte que quer fazer a sua vasilha, a sua vida transbordar. Para outras vasilhas, para outras casas, para outras famílias. Você é a fonte que Deus quer fazer transbordar para outras vasilhas. Para outras vasilhas. Então deixa Deus transbordar na tua vida, amém? Louvado seja Deus, Ele quer transbordar. Deus não quer só suprir a sua necessidade, Ele quer transbordar na sua vida. Ele quer fazer você ter vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância. Deus quer fazer você viver de maneira abundante em todas as áreas da sua vida. Mas por que em todas as áreas da minha vida eu ainda não vivo abundante? É porque está sendo tratado por Deus. Nós estamos num tratamento, igreja. Nós estamos sendo moldados. Já tem áreas da nossa vida que a gente vive de maneira abundante, que a gente já aprendeu a lição. Mas tem áreas da nossa vida que não aprendemos ainda. Não vamos transbordar nessas áreas ainda, porque ainda não aprendemos a lidar com elas. Então, enquanto nós não amadurecemos e não aprendemos, não vai transbordar. Porque senão a gente vai se perder na correnteza. E o que Deus tem para derramar é correnteza em todas as áreas. Mas enquanto a gente não aprender a lidar, não vai transbordar. Em vez de pedir ao Senhor para sair do problema, enfrenta o problema. Em vez de colocar a culpa no outro, olhe para dentro de si e reconheça que você é o errado. Em vez de murmurar, aleluia, peça ao Senhor fé e um coração cheio de gratidão. Porque apesar de não estar sendo de forma abundante ainda, mas Ele não tem deixado faltar, Ele tem suprido. Até o momento que sim, vai transbordar. Tudo é aprendizado. Em tudo Deus nos coloca como numa escola espiritual e faz ser didático na nossa vida. Até o momento de dor, de perca, de prejuízo, de decepção, de traição. É forte, hein, Camila? É, Maria das Graças. Eu estava meditando em Jó hoje, Deus é fiel. Então, igreja, tudo é didático na nossa vida. Tudo se torna didático na nossa vida e Deus quer nos ensinar. É se submeter ao governo do Espírito Santo. E quando nós nos submetemos ao governo do Espírito Santo, Ele nos trata, Ele nos molda. E aí a nossa vida vai sofrer a transformação, vai passar pela transformação. Ele quer nos transformar. Deus quer nos transformar. Aleluia. Muitas vezes Ele vai nos confrontar. Vai nos colocar de frente para o espelho e vai dizer o errado, e a errada é você. Quem precisa de correção é você. Quem precisa se posicionar é você. É tão fácil a gente julgar os outros. Mas quando muitas vezes o Senhor nos confronta é para nos ensinar. E bom é quando nós reconhecemos. E aí as coisas fluem com mais facilidade. Então não adianta resistir às correções do Senhor. Não adianta nós resistirmos às correções. É se submeter às correções e dizer: Pai, verdadeiramente o erro está em mim. Me ajude, eu preciso mudar, eu preciso me posicionar. Me dê graça, me dê força para eu me posicionar conforme a sua vontade. Arranca de mim o que não está te agradando. E coloca dentro de mim, Senhor, o seu propósito, a sua vontade, para que eu possa viver os teus propósitos na minha vida. E assim se torna mais fácil. O Espírito Santo vai trabalhar com mais facilidade quando nós paramos de resistir às correções do Senhor. O Senhor nos exorta, igreja. O Senhor nos confronta. O Senhor nos coloca de frente para o espelho. Aleluia. Mas tudo é para o nosso crescimento. Então não fique julgando ninguém, nem se ofendendo com as correções do Senhor. Porque Deus sabe o que está falando e o que está fazendo. E Ele quer nos ensinar a viver, porque Ele tem o melhor para nós.
Deus tem o melhor para nós. Amém? Que o Espírito Santo tenha liberdade em ministrar aquilo que está no coração de Deus nessa manhã. Que diminua eu para que cresça o Senhor. E que a palavra dele possa fluir, porque é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Em nome de Jesus, amém. 1 Reis capítulo 4, amém? 1 Reis capítulo 4 diz assim a palavra do Senhor. E assim o rei Salomão tornou-se rei sobre todo o Israel. Estes foram os seus principais assessores: Azarias, filho de Zadok, o sacerdote; Elioref e Aías, filho de Cisa, os secretários; Josafá, filho de Ailude, arquivista real; Benaia, filho de Joiada, comandante do exército; Zadok e Abiatar, sacerdotes; Azarias, filho de Natã, responsável pelos governadores distritais; Zabude, filho de Natã, sacerdote e conselheiro pessoal do rei; Aizá, responsável pelo palácio; Adonirão, filho de Ábida, chefe do trabalho forçado. Salomão tinha 12 governadores distritais em todo Israel, que forneciam provisões para o rei e para o palácio real. Cada um deles tinha que fornecer suprimentos durante um mês do ano. Estes são os seus nomes: Ben-Ur, nos montes de Efraim; Ben-Deque, em Macá, Saalbim; Bet-Semes e Elon, Bet-Hanã; Ben-Ezed, em Arubote, Socói, em toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, em Nafote-Dor; Tafate, filha de Salomão, era sua mulher; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque e em Megido, e em toda a Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, indo além dos limites de Joque-Meão; Ben-Geder, em Ramote-Gileade, e nos povoados de Jair, filho de Manassés, em Gileade, bem como no distrito de Argobe, em Bazã, e em suas 60 grandes cidades muradas, com trancas de bronze em suas portas; Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, em Naftali, ele se casou com Bazemate, filha de Salomão; Baaná, filho de Uzai, em Aser e em Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, em Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus; e de Og, rei de Bazã. Ele era o único governador desse distrito. O povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. E Salomão governava todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus, chegando até a fronteira do Egito. Esses reinos traziam tributos e foram submissos a Salomão durante toda a sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 30 tonéis da melhor farinha e 60 tonéis de farinha comum, 10 cabeças de gado engordado em cachoeiras, 20 de gado engordado no pasto, e 100 ovelhas e bodes, bem como cervos, gazelas, corças e aves escolhidas. Ele governava todos os reinos a oeste do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em segurança, cada homem debaixo da sua videira e da sua figueira, desde Dan até Beceba. Salomão possuía 4.000 cocheiras para cavalos de carros de guerra e 12.000 cavalos. Todo mês, um dos governadores distritais fornecia provisões ao rei Salomão e a todos os que vinham participar da sua mesa. Cuidavam para que não faltasse nada. Também traziam ao devido lugar as suas cotas de cevada e de palha para os cavalos de carros de guerra e para outros cavalos. Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário
e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o israelita Etã, mais sábio do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o hisopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido falar de sua sabedoria. Amém, igreja? Aqui é o capítulo 4 do livro de 1 Reis e vai falar sobre o governo de Salomão. Terceiro rei em Israel, depois de Saul e de Davi. Salomão, ele reina, e o que me chama a atenção no reinado de Salomão é que Deus deu a ele paz em todas as fronteiras. A Bíblia vai dizer que Salomão não tinha guerra com as outras nações. Diferente de Davi, que teve um reinado de muitas batalhas. Meu Deus, quantas batalhas Davi não atravessou, dentro de casa e fora de casa. Foi um reinado de muita turbulência, mas o reinado de Salomão foi um reinado de paz. Salomão seguiu a paz com todos. E o que é mais precioso, igreja, do que a nossa paz? Quando nós entendemos essa estatura de maturidade, nós muitas vezes abrimos mão do que outrora lá atrás não abriríamos. Nós renunciamos o que outrora lá atrás não renunciaríamos. Tudo em nome de seguir a paz com todos. Porque a nossa paz, ela não tem preço. Não tem preço, nada pode comprar a nossa paz. Você pode estar dotado de dinheiro. Muitas vezes você pensa, se eu tivesse dinheiro eu estaria em paz. Mas olhe, eu vou dizer para você uma coisa, você pode não ter, você pode não estar na fase em que você quer viver, no momento que você quer viver. Mas se você tem a presença de Deus e você segue a paz com todos, você é rico. Porque nem todo mundo que tem a estabilidade em todas as áreas, não só financeira, que você quer alcançar, talvez no seu casamento, dentro da sua casa, com seus filhos, com seu esposo, no seu emprego, na sua profissão, você pode não estar na estabilidade que você queria estar, mas se você tem presença, se você anda em comunhão com a presença, e se você segue a paz com todos, você é rico. E essa paz foi dada a Salomão, a paz que Davi não teve. Porque o propósito de Deus para a vida de Salomão era que ele construísse o templo em honra ao nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Deus se aparece para Salomão, o que é que ele pede? Ele não pede riqueza. Porque ele viu, ele cresceu vendo o pai dele com voz de comando sobre todo Judá e Israel. Todo mundo, até nações distantes, obedeciam o pai dele. Mas o pai dele não tinha paz. Salomão cresceu vendo Davi sem paz. E não porque andava em desobediência, mas porque o reinado de Davi foi um reinado de guerra. O reinado de Davi foi um reinado de muita turbulência, dentro e fora de casa. O que foi que Salomão pediu a Deus? Não é riqueza
que vai me dar a paz que eu preciso. Não é vida longa que vai me trazer a paz que eu preciso para reinar. Eu preciso de paz para reinar. Então eu quero, Senhor, sabedoria para julgar esse povo com justiça. Sabe por quê, Senhor? Porque eu quero paz. Eu não quero guerra com ninguém. Eu quero reinar aquilo que o Senhor está colocando e confiando em minhas mãos com paz. Igreja, não tem nada mais recompensador do que você fazer o que Deus confiar. E confiou na sua mão com paz. É claro que você vai enfrentar adversidades. É claro que você vai enfrentar opositores, porque nem todo mundo está a favor do que Deus confiou na minha e na sua mão. Nem todo mundo vai aplaudir, vai ficar de braços cruzados vendo Deus nos entregar a vitória. Vão se levantar Adonias, vão se levantar, sabe, pessoas sendo contra. Vão se levantar pessoas querendo amaldiçoar? Vão. Isso é natural. Nem todo mundo vai aplaudir, nem todo mundo vai se alegrar. Mas se você fizer a sua parte e agir com sabedoria, você vai enfrentar e evitar muita batalha desnecessária. Tem muita gente que entra em guerra porque quer, por falta de vigilância. Tem muitas guerras que nós enfrentamos que somos nós que procuramos. Por isso que nós temos que aprender com Salomão, clamar por sabedoria. Porque a sabedoria, se você tem estudado Provérbios, vaso, ouça o que Deus entregou através da vida de Salomão. Através da sabedoria. A Bíblia diz que Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. O homem conhecia acerca de tudo, de planta, de animal, de tempo. O homem conhecia de tudo porque tinha sabedoria. Quem tem sabedoria evita muito sofrimento. Você evita de entrar em batalhas desnecessárias. Por isso que o reinado de Salomão prosperou. Como é que você quer prosperar na guerra? Você não faz nada na batalha. Nós não prosperamos, nós não crescemos, nós não avançamos debaixo de guerra, debaixo de contenda, debaixo de baixaria, debaixo de calúnia, de fofoca, de disse-me disse. Ninguém cresce, não vamos para lugar nenhum, igreja. Por isso sejamos sábios como Salomão. Senhor, eu não quero riqueza, eu quero sabedoria para julgar com justiça esse povo que o Senhor confiou na minha mão. E Deus deu sabedoria a Salomão e deu paz em todas as fronteiras. E a Bíblia diz que o reino de Salomão era próspero. Mas não era próspero porque era rico, era próspero porque tinha sabedoria de Deus. A Bíblia diz que homens de outras nações distantes ouviam da sabedoria do rei Salomão e mandavam mensageiros para confirmar essa sabedoria, para ouvir. Ele recebia constantemente visitas de homens e mulheres importantíssimos na face da terra por conta da sabedoria de Deus na vida dele. Eu quero dizer que a única coisa que presta dentro de mim e de você é aquilo que vem de Deus. Porque o que é que vai diferenciar na minha e na tua vida se nós tivermos dinheiro? O que é que vai diferenciar entre eu e os donos da Coca-Cola se eu tiver tanto dinheiro quanto eles? Nada. O que é que vai diferenciar você, o seu negócio, do negócio de alguém que é parecido com o seu? Se você chegar ao patamar dele, o que é que vai diferenciar? Se você só alcançar estabilidade na empresa que você quer, sabe, naquilo que você deseja, o que é que vai diferenciar o seu... Eita, coisa forte. Dentro do seu casamento, o que é que vai diferenciar dos demais casamentos? Amém, Solange, eu vou meditar em nome de Jesus, Salmo 93, receba. O que é que vai diferenciar? Se você só tiver um bom casamento, como muitos têm por aí, o que é que vai diferenciar? O que tinha e o que atraía a atenção das nações para o reinado de Salomão não era a riqueza que ele tinha, porque tinha reinos também tão ricos quanto Salomão. Então não era o dinheiro que diferenciava, era aquilo que vinha de Deus.
O que chamava a atenção, aleluia, arabandaia sobre candarabandai. O que chama a atenção dos homens, o que chama a atenção do inferno, aleluia, é porque nós carregamos os tesouros que vêm do céu, igreja. Entenda e perceba que você não vai atrair a atenção de ninguém se você for igual a todo mundo. O que chama a atenção do céu, da terra e do inferno é aquilo que Deus deposita em nossas vidas. É o diferencial, aquela pitada que não tem mais nenhum ingrediente, tem dentro de mim e de você. Era o que chamava a atenção das nações para Salomão. A sabedoria que vinha de Deus. A sabedoria que Salomão pediu a Deus. A forma como Salomão discernia as coisas, sabia separar as coisas, e era tudo tão bem organizado. Olha, a Bíblia diz que ele tinha sacerdote, secretário, arquivista real, comandante do exército, mais sacerdotes, responsável pelos governadores distritais, sacerdote e conselheiro pessoal. Ele tinha pessoas para aconselhar. Eita, como é que um homem cheio da sabedoria, ninguém era mais sábio do que Salomão, mas Salomão ouvia conselhos. Um homem cheio de sabedoria de Deus, não tinha mais sábio do que Salomão na terra, mas Salomão tinha conselheiro pessoal. Olha o que diferenciava Salomão dos demais reis. Salomão, apesar de ser muito sábio, ainda ouvia conselhos. E ele sabia que ele não governaria só, apesar de ter sabedoria para isso. Você sozinho faz, mas você é tão sábio que você não quer fazer sozinho. Você designa pessoas para trabalhar com você. Você quer pessoas ao seu lado. Você quer passar para as pessoas o que Deus depositou na sua vida. Porque quem trabalhava com Salomão aprendia da sabedoria de Salomão. Salomão sabia que ele não era autossuficiente. Ele precisava ainda assim, apesar de toda a sabedoria que Deus derramou sobre a vida dele, ouvir conselhos. Ele designava pessoas para chefiar aquilo que Deus colocou na mão dele. Porque não era só ele o capacitado. Deus tinha capacitado pessoas para diferentes propósitos. E ele sabia que o reino dele ia crescer quando ele fizesse aliança com pessoas que tinham um propósito diferente, mas estavam no mesmo rumo que ele. Que ia ajudar ele a fazer o reinado crescer e o povo prosperar. A Bíblia diz que o povo de Judá e de Israel era tão numeroso como a areia da praia. Eles comiam, bebiam e eram felizes. O povo debaixo do governo de Salomão era feliz, igreja. Ninguém era oprimido. Ninguém era oprimido. O governo de Salomão era justo. Salomão não precisava oprimir ninguém para ter o que ele tinha. Salomão não precisava extorquir ninguém, nem maltratar ninguém para ter o que ele tinha. E ainda assim ele era sustentado. A Bíblia diz que Salomão tinha 12 governadores. E por mês, cada um daqueles governadores sustentava o palácio dele. Mandava as provisões para ele e para o povo que comia com ele na mesa. Todo mês. E não era pouca coisa, não, era muita coisa, era muita provisão. Era muita provisão. Porque quando o reinado, quando um governo está debaixo da confirmação de Deus, todo mundo prospera, a igreja. Você percebe que aqui todo mundo prosperava. Todo mundo prosperava, não era só Salomão, era todo mundo que estava debaixo do governo de Salomão. Isso mesmo, como a igreja primitiva, onde todos não têm falta de nada, um ajudando o outro. Todo mundo prosperava debaixo do governo de Salomão. Ninguém era, ninguém perdia debaixo do governo de Salomão. E aqui eu falo hoje, na nova aliança, no nosso
no nosso tempo, na nossa geração, do governo de Jesus, do Espírito Santo. Quando você se submete ao governo do Espírito Santo, você não perde, igreja, você ganha. Você não mendiga. Davi falou, olha, eu já fui moço e agora sou velho. Mas eu nunca vi um justo padecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque se submeteu ao governo de Deus. Antes do povo se submeter ao governo de Salomão, ele se submeteu ao governo de Deus. E Salomão, por se submeter ao governo de Deus, governava o povo com justiça. Porque se você está debaixo do governo do Espírito Santo que veio para lhe aconselhar e lhe ensinar acerca de todas as coisas, você não vai ser injusto com ninguém. Você vai agir com justiça. E você não vai mendigar. Você não vai mendigar, nem você, nem a sua descendência, e nem quem está perto de você passa por necessidade. Todos aqueles que circundam a sua vida são abençoados. Não ficam sem provisão. A Bíblia diz que Saul só era venha a nós. Só fazia tirar do povo. Aqui não. Salomão recebia, mas também Salomão dava. Todos eram prósperos. Deus abençoava a plantação de todos, porque aquele governo estava debaixo de uma confirmação de Deus. E porque Salomão estava em comunhão com Deus, igreja. Salomão prezava pela paz, Salomão não prejudicava ninguém. Pelo contrário, Salomão agia com sabedoria e julgava com justiça. Salomão não era pelo meio certo, Salomão não era pelo amigo, pelo mais chegado, pela esposa, pelo filho, pela filha. Salomão era pelo justo. Salomão era por Deus. Por isso que o diferencial no reinado de Salomão era a presença de Deus. O que é que vai atrair a atenção, igreja? Não para nós, mas o que é que pode chamar ainda na minha pessoa a atenção de alguém, se não for a presença de Deus? Se Deus retirar a presença dele de mim, não tem nada em mim para chamar a atenção de ninguém. Nada vai acontecer. A única coisa boa que tem dentro de nós se chama a presença de Deus. É a única coisa boa, igreja. É a única coisa que chama a atenção de alguém, que chama a atenção de ricos, de poderosos. Por que Deus está me levando agora na passagem de Naamã? Por que Naamã foi em busca de Eliseu? Por que o rei mandou ele ir em busca de Eliseu? Porque Eliseu tinha presença. Não era porque Eliseu era mais rico do que Naamã. Não é porque Eliseu era mais importante do que Naamã lá na guarda, lá no exército. Não, era porque Eliseu tinha presença. O que era que fazia o rei Acabe, o rei Josafá, dar ouvidos a Elias? Porque Elias tinha presença. O que era que faziam os governos darem ouvidos aos profetas que profetizavam? O que era que fazia Nabucodonosor? O que foi que fez Nabucodonosor? Ciro, Assuero, dá ouvido a Esther. A presença de Deus, Arabandai, a sobrecandarabandai. Quer ser ouvido, quer ser notado, busca a presença. Não adianta querer chamar a atenção do homem, chama a atenção de Deus, que o homem vai lhe ouvir. Aí muitas vezes a gente diz, eu falo e ninguém me escuta. Eu falo, ninguém me dá atenção. Mas tu tem que chamar a atenção de Deus. Tá chamando a atenção de Deus, quer ser ouvido, quer ser compreendido. Aleluia, chama a atenção de Deus. Porque quando notarem a presença de Deus, vão mandar chamar. Esther sabia que apesar de ela ser linda, ela não tinha nenhuma diferença de Vasti. O que foi que diferenciou Esther de Vasti? Beleza? A Bíblia não descarta a beleza de Vasti. A Bíblia diz que Vasti era linda e o rei amava Vasti, viu? A Bíblia não diz que o rei mandou Vasti embora e destituiu ela do cargo de rainha
porque ele não amava ela não. Ele amava ela, ele queria restituir ela de volta. Ele teve saudade dela. Por que não voltou Vasti? Porque já tinha uma melhor. Mas por que era melhor? Porque tinha a presença de Deus. O que foi que diferenciou Vasti de Esté? Presença, vaso. Presença, não tem nenhuma diferença. Se não tiver a presença, é igual Vasti, Esté. Não tem nenhuma diferença Vasti de Esté se não for a presença. O diferencial de Vasti para Esté foi a presença de Deus. Foi a presença de Deus. Foi o temor no coração de Esté que diferenciou o governo dela, que permaneceu, para o governo de Vasti, que não permaneceu, que não durou. Presença, vaso. Presença. Se Deus se retirar de nós, não sobra nada. Não vai faltar. Olha, só fica escombro, treva, maldade, ruindade. A única coisa boa que há dentro de nós é a presença. E o que vai diferenciar, sabe, nós de outras pessoas é a presença. A criatura está aguardando a manifestação da presença na nossa vida. O diferencial, e o diferencial é a presença. Porque senão o que é que vale? Sem presença, o que é que eu e você somos? Porque Esté tinha a presença, ela foi diante de Deus, se preparou e mesmo com medo entrou na presença do rei. Esté desobedeceu igual desobedeceu Vasti. Vasti não entrou na presença do rei quando ele chamou. Esté entrou na presença do rei sem ser chamada. Por que Esté não foi destituída e nem foi morta? Porque tinha presença. E quem tem presença e obedece o que a presença manda fazer, abandaia sobrecandarabandaia. Pode a lei da terra determinar o que for. Se está debaixo da palavra, está coberta e nenhum mal sucederá. Praga alguma chegará na tua tenda. Obedece a Deus para tu ver se a lei não muda. Erabandaia sobrecandarabandai. Está desobedecendo do mesmo jeito que Vasti. Não sei por que Deus está falando isso. É Deus dizendo: você não tem nenhuma diferença das que estão no mundo. Nenhuma de nós que estamos aqui nessa live temos diferença das que estão aí. Que não estão nessa live, que estão em outros propósitos, estão em outros rumos de vida. Qual é a diferença? A presença. Porque se Deus quiser pegar agora uma prostituta lá fora e derramar a presença, é melhor do que eu e você. Se Deus quiser pegar lá fora agora um drogado, um traficante, um assassino e derramar a presença, fala muito melhor que eu e que você. Faz muito mais do que eu e você. A diferença é a presença, igreja. A diferença é a presença. A diferença é a presença, vaso. Porque não tem diferença nenhuma. A gente para uma prostituta, para um drogado, para um alcoólatra, não tem diferença de nada. Tem diferença é a presença. É a diferença, é a presença, é só isso. Por isso busque a presença, clame pela presença, corra atrás, invista, gaste tempo na presença, aleluia, não desista da presença, busque e procure como quem você está buscando. Se dissesse para você que na sua cidade aí, dentro da sua casa tem uma moeda de ouro, tem uma pedra de diamante, você ia passar dia sem comer, sem beber, você ia passar dia sem dormir, só procurando para ver se achava. É assim que a gente tem que buscar a presença, como quem busca ouro, como quem busca prata, como quem alguém tá no meio do deserto e não tem água, mas tá buscando, tá cavando, uma hora vai achar. Erabandai, sobrecandarabandai. Se buscar, acha. Se bater, a porta abre. Aleluia. Se buscar, encontra. Ele diz: olha, eu amo os que me amam, e aqueles que me procuram vão me encontrar. E quem encontrou o Senhor encontrou a vida. Vaso. Se tu encontrar Deus, tua vida tá ganha. Se tu encontrou a presença, se tu se alinhou a essa presença, tu não precisa de mais nada, o resto é consequência.
A Bíblia diz que quando nós estamos debaixo da onipotente mão de Deus, aleluia, meu Deus, quando nós estamos debaixo da onipotente mão de Deus, as bênçãos elas correm. Não somos nós que temos que correr atrás de bênção, não. Nós corremos atrás da presença. Nós corremos atrás de obedecer Deus. Nós corremos atrás de fazer o que Deus manda. Mas bênção é que corre atrás de nós. Quando você está ocupando o seu tempo buscando a presença, elas vão fluir, vaso. Elas vão fluir como uma cachoeira. Você vai dizer, oxe, eu nem pedi isso aqui. Oxe, você vai começar, sabe, a se maravilhar com os feitos do Senhor. Vão começar a chegar e você vai dizer, meu Deus, que cachoeira de poder, de presença, de presente, de bênção é essa? As bênçãos elas correm, é palavra, a palavra tem que se cumprir, a palavra não se nega, a palavra não se volta contra ela mesma, é palavra, as bênçãos elas vão correr. As bênçãos elas vão fluir, porque a gente está buscando a presença é o diferencial dentro de mim e de você. Então não se ache melhor nem maior, sabe? Isso aqui é pra gente tomar o nosso lugar, a nossa posição. Porque Deus diz, olha, se eu tirar a presença de você e botar numa prostituta, numa amante, naquele que assassinou alguém, naquele que molestou alguém, naquele que roubou alguém, naquele que mentiu para alguém, que prejudicou alguém, se eu derramar minha presença, é melhor do que você. Porque a diferença é essa, a presença. Deus pegou Saulo, um assassino do povo de Deus, e disse, espera aí, deixa eu derramar minha presença em você. E se transformou em Paulo. E quem não quer se espelhar em Paulo? Tu quer se espelhar no passado de Paulo, que era Saulo? Quer ser assassino como Saulo? Todo mundo quer ser Paulo. Todo mundo quer ser a nova criatura que se transformou. Por quê? Por causa da presença, vaso. Todo mundo hoje tem Paulo como referencial, mas ninguém quer ser Saulo. Ninguém inveja o passado de Paulo, que era um Saulo assassino, ditador da lei, cumpridor da lei, assassino de cristão, de povo de Deus. Ninguém quer, mas quer a presença. A diferença é a presença. Paulo diz, olha, de todos no mundo inteiro eu sou o menor e o mais miserável, mas pela graça e misericórdia o Senhor me escolheu para ser seu ministro. E a vida de Paulo, mas não era mais a vida dele, era a vida de Deus. Paulo mais não vivia, Mari, muda até nome. Paulo não vivia mais pelo que ele queria, pelos desejos dele, pela vontade dele. Paulo vivia agora a vida de Deus. Deus pega o pior, o imundo, e bota a presença no imundo para tu ver se fica bem limpinho. Porque não é Deus que se suja com a nossa imundícia, vaza. É nós que se limpamos com a presença dele. Resgata aí a memória de onde foi que ele te tirou, de onde foi que ele me tirou. Deus me tirou do lamaçal do pecado, afundada na prostituição, afundada numa vida doidada e troncha. Era onde eu vivia. Eu vivia nessa vida aí. Aí Deus me pega lá do lamaçal do pecado e bota o Espírito dele na minha vida. E tá me limpando até hoje. Porque a única coisa boa que presta dentro de mim é ele. E se ele se retirar, eu viro um nada de novo. Um trapo de imundícia igual onde ele me pegou. Eu volto pra lá. Eu volto pra lá se ele se retirar de mim. Por isso que a única coisa boa que tem em mim é ele. A única coisa de diferente que tem em mim hoje é ele. É porque ele tá em mim. Pela misericórdia que permaneça. Eu clamo para que permaneça. Eu clamo, eu digo, Deus, não afaste de mim a tua presença, nem retire de mim o teu espírito. Porque se o Senhor sair, eu vou para a mesma lama, ou pior da onde o Senhor me tirou. Por isso, em nome de Jesus, tenha misericórdia e me sustente pela graça na tua presença. Porque a única coisa boa que há em mim é a tua presença, Deus. É o que me faz ser justo, é o que me faz ser o diferencial, como foi Salomão. O diferencial no reinado de Salomão era a presença de Deus na vida dele. Era porque Salomão amava a Deus. Salomão honrou a Deus. Salomão sacrificou 1000 holocaustos a Deus. Salomão queria a sabedoria de Deus. Salomão queria um coração justo como o de Deus. Aleluia. Arabandai, a sobrecanda arabandai.
Salomão era justo com as pessoas porque tinha a justiça de Deus. A única coisa diferente dentro de nós é a presença de Deus. Amém, igreja? E por isso o reino dele era próspero. Quer ser próspero? Tenha a presença. A única coisa que vai lhe diferenciar de alguma pessoa que está na prática do pecado é porque a presença de Deus te tira da prática do pecado. A única diferença é essa. Que é a força de Deus te faz vencer o pecado. E quem não tem a força de Deus está atolado no pecado. A única diferença é essa. Porque se Deus tirar a força, nós voltamos a pecar do mesmo jeito. Aleluia. Louvado seja Deus. É Ele. Amém? Eu vou colocar esse louvor para a gente encerrar. Receba essa palavra no seu coração. Eu declaro em nome de Jesus que aquilo que Deus colocou na sua mão será bem sucedido, como foi o reinado de Salomão. O que Deus confiou na sua mão terá sucesso, porque você será segundo o coração de Deus. Aleluia! Seja adorado, Jesus. Sobrebede cominaia, sobrecandarabandai. Oh, Espírito Santo, Tu és o nosso presente, Jesus. A única coisa boa que há em nós é a Tua presença, Jesus. Obrigada, Jesus, pela Sua presença. Quem é que me mantém a calma? Quem alimenta minha alma? É Ele. É Ele. Quando vem a solidão, quem alegra meu coração? É a presença dele. Quando estou pelo caminho, quem me livra dos espinhos? Oh, aleluia. Ele, quando a dor me leva à loucura, Oh, Jesus, Ele me liberta e me cura. É Ele. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que eu tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos Foi Deus que deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Por isso que nós respiramos, porque a vida dele está em nós. Ele vive. Arabandaia sobrecandarabandai. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Quando choro pelas madrugadas, quem enxuga minhas lágrimas? É Ele. Ele. É Ele. Quando as barreiras se aproximam, quem me faz passar por Oh, cima? Jesus, gratidão. Ele. Quando o mar está agitado, quem sempre fica ao meu lado? Ele. Quando o vento furioso está, É Jesus. quem manda o vento? Quem manda o vento acalmar, Erabandai. Quem tá mandando acalmar é Ele. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que eu tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha Oh, vida. Sua vida Ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Oh, aleluia, seja enaltecido, Jesus. Quando a estrada
está deserta. Quem chega na hora certa. Quem chega na hora certa é Ele. Ele chega, viu? Ele chega. Quando vem a escuridão, Ele chega na hora certa. É Ele. Quando estou sendo acusado, o meu advogado. Olha quem advoga tuas causas. Ele. Aleluia. Quando leio a Bíblia, ela me diz. É Jesus. Que também o meu juiz. O teu justo juiz. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tem em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Corpo, alma e coração pertence a Deus. Tudo que tenho em minhas mãos foi Ele quem me deu. Ele deu a sua vida pra dar vida à minha vida. Sua vida Ele deu. Sua vida Ele deu. Oh, aleluia. Aleluia. Deus é fiel. Gratidão ao Senhor, porque nós só estamos de pé, porque a vida dele está em nós. Que esse coração dependente permaneça dentro do nosso ser, na nossa essência, para que nós não venhamos deixar de depender de Deus nunca. Dependentes de Deus para sempre e eternamente, em nome de Jesus. Amém? O nome desse louvor é Ele, de Noemi Nonato. É Ele, de Noemi Nonato, para quem quiser ouvir depois, amém? Igreja, até aqui falou o Senhor. Deus abençoe a vida de vocês, amo a vida de vocês. Obrigada por cada oração, por cada intercessão. E até sexta-feira, se assim Deus permitir, estarei aqui de volta, 14 horas, 2 horas, Dulce.com com Jesus, estará aqui no Instagram, dando continuidade ao estudo. E às 19 horas, 7 horas da noite, Lins Emanuela também vai estar aqui dando continuidade ao estudo, amém? Um beijo no coração de vocês. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.